Com possível saída de Gerson, desfalques dos convocados, mês de junho promete ser desgastante. Com isso, Ceni volta a pedir reforços. Flamengo acerta o retorno de super atacante da base que estava no Corinthians. Com Arão e Bruno Henrique suspensos, Rogério faz testes na zaga e abre espaço na frente para Pedro atuar ao lado de Gabigol. Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue aí compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. Repara aí se a sua inscrição está ok, porque tem muita gente que perde a inscrição e acaba se esquecendo de fazer o procedimento correto. E tem muita gente que só assiste os nossos vídeos e não se inscreve. Então dá aquela moral, dá aquela força para o canal, clica aí no botão vermelho, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Quer seguir a gente nas redes sociais? Raflamelo81, vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Vamos falar aqui da maratona de junho e a preocupação que passa pela cabeça de Rogério Ceni. O Flamengo ainda tem 2 jogos importantes agora no mês de maio, contra o Vélez Sarsfield, quinta-feira, fecha a fase de grupos, o grupo G. Esse jogo é muito importante porque vale a liderança do grupo G e com isso, valendo também a liderança no geral da fase de grupos da Libertadores e muita coisa em disputa. Quinta-feira, já nós vamos falar desse jogo. E no dia 30, contra o Palmeiras, abre a processão do Campeonato Brasileiro. Brasileiro que começa agora, no dia 30 de maio, e vai até dezembro, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. E aí entra junho. O próprio técnico Rogério Ceni já disse, a maior preocupação do Flamengo é a Copa América, que inicia no dia 13 de julho de junho e vai até o dia 10 de julho. Muitos desfalques, a CBF até remanejou alguns jogos do Flamengo, agora da terceira e também da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A própria Copa do Brasil, que começaria no dia 2 de junho contra o Coritiba, passou para o dia 10, e o outro jogo aqui no Rio de Janeiro, o jogo da volta da fase 3 da competição, vai acontecer no dia 16 de junho. Então, nós temos muitos jogos agora no mês de junho, menos mal que a próxima fase da Libertadores, as oitavas de final, não vai ser agora, vai ser depois da Copa América, então menos mal que o Flamengo terá aí todos os jogadores à disposição. Mas nós teremos aí a Copa América, né? Um mês de Copa América, muitos desfalques, tem a situação do Gerson, que pode sair a qualquer momento, e o Rogério Ceni está cobrando a diretoria reforços. Vai ter aí a volta do Pires, nós já informamos aqui no vídeo de ontem, o Flamengo conseguiu regularizar a situação desse jogador, mas é um volante que nunca deu certo no Flamengo, né? Foi lá para a Turquia, pegou rodagem, pode ser que volte outro jogador, mas a gente não sabe, ainda resta uma dúvida no ar. O Rodinei, a mesma coisa, o torcedor do Flamengo já conhece, teve boa passagem pelo Internacional de Porto Alegre, foi um dos jogadores com mais assistências no país e retorna para brigar posição com o Isla. Tem também o Mateuzinho aí, que já está pedindo passagem há um bom tempo. Mesmo assim, Rogério Ceni pediu entre 2 a 3 reforços. A diretoria do Flamengo está trabalhando nisso. Só que o Flamengo só pode dar um passo à frente se fizer alguma venda, se entrar algum dinheiro. E é com isso que o Flamengo quer a situação resolver logo do Gerson, que está próximo de acertar com o Olympique de Marseille da França. As conversas estão acontecendo e a gente vai trazer todos os detalhes. Vou passar aqui a agenda do mês de junho para o torcedor rubro-negro. No dia 10, enfrenta o Coritiba. O Flamengo vai ter aí 10 dias entre o jogo do Palmeiras até o jogo contra o Coritiba para trabalhar o time. O Rogério Ceni vai ter aí que acertar o sistema defensivo, que é o ponto fraco do time do Flamengo. Então, entre o dia 30, que é o jogo contra o Palmeiras, início do Campeonato Brasileiro, até o dia 10 contra o Coritiba, lá em Curitiba, o Flamengo vai ter aí esse período para trabalhar. É a terceira fase da Copa do Brasil. E aí, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Grêmio, a data ainda não foi definida. No dia 13 de junho, Flamengo e América
Mineiro, Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. No dia 16 de junho, o jogo da volta da fase 3 da Copa do Brasil, o Flamengo recebe o Coritiba no Maracanã. Aí entra quarta rodada do Brasileiro, Atlético Paranaense Flamengo, também não tem data definida. No dia 19 de junho, o Flamengo enfrenta o Bragantino, Red Bull Bragantino no Maracanã. No dia 23 de junho, o Flamengo enfrenta o Fortaleza no Maracanã. No dia 27 de junho, o Flamengo enfrenta o Juventude lá no Alfredo Jaconi. E no dia 1º de julho, o Flamengo vai à Arena Pantanal enfrentar o Cuiabá. No dia 4 de julho, o Flamengo enfrenta o Fluminense no Maracanã. E no dia 7 de julho, o Flamengo vai ao Mineirão enfrentar o Atlético Mineiro. Essa é a agenda ensaboada do Flamengo, por isso que o Rogério Ceni cobrou reforços e o Flamengo já está analisando algumas oportunidades de mercado. Bruno Henrique está fora do jogo contra o Vélez, hein? Ele recebeu o 3º cartão amarelo por reclamação. Como de praxe, a Conmebol colocou aí uma advertência que custou $400. A Conmebol, inclusive, abriu um processo disciplinar contra o Ilharão, que foi expulso diante da LDU. O volante foi denunciado por jogo brusco grave, disputar a bola com uso de força excessiva sem causar lesão. Ele, inclusive, pode pegar um gancho de suspensão automática. Eu não acredito que o Ilharão pegue gancho, porque ele não é reincidente, né? Foi a primeira vez que aconteceu isso. Ele não é um jogador muito faltoso, não entra com muita vontade, com muita violência na jogada. Então, como foi a primeira vez, tudo isso é levado em consideração. O Flamengo tem até amanhã, 13h, né, horário de Assunção, lá no Paraguai, para apresentar a defesa aí nessa questão do Ilharão. O árbitro da partida foi o venezuelano Alex Herrera. E o Flamengo, com isso, vai dar aí espaço para o Pedro na frente, no lugar do Bruno Henrique. Pelo menos é o que o Rogério Ceni está testando, no CT Jorge Alau, Nindrubu. O Pedro tem um bom entrosamento com o Gabigol. E lá atrás, a saída do Arão, já que ele atua como zagueiro, abre espaço aí para Gustavo Henrique ou Bruno Viana ao lado de Rodrigo Caio. Rodrigo Caio que deve ser titular quinta-feira e aí completar o seu segundo jogo seguido, né? O segundo jogo consecutivo desde que retornou de lesão no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. O Flamengo acertou... rapaz! O Flamengo acertou o retorno do super artilheiro da base, o atacante Davi, de 14 anos. Ele assinou um contrato de duração de 3 anos e passará a integrar o Sub-15 rubro-negro. Deixa eu contar uma história. O Davi, cara, ele deixou o Flamengo em 2020 e foi jogar no Corinthians. Não sei o que levou o Davi a fazer isso, se foram os pais ou os empresários do atleta. E à época, o atacante de 14 anos, o Davi, goleador, artilheiro, não se adaptou lá e acabou retornando ao Flamengo. Ele é de Iguatu, Ceará, chegou ao Mengão em 2018 e se destacou pelo número de gols marcados na base. Só em 2019 ele marcou 172 gols, 107 gols no campo de futebol e 65 no futsal. Então, realmente é uma máquina de fazer gol esse Davi, um menino de 14 anos. A um jogo do título, o Flamengo venceu o São Paulo por 82-81 e abriu 2-0 na série melhor de 5 da grande final do NBB. Parabéns à rapaziada, a galera do basquete. Os caras são raçudos, rapaz. O Flamengo no basquete é quase que invencível. E na próxima quinta-feira, dia 27, as equipes voltam a se encontrar a partir de 18h30, 6h30. Caso vença, o Flamengo se sagra campeão do torneio. Você já abriu a sua conta no Nação BRB Fla? Ainda não? Tem um super sorteio, é um caminhão de prêmios. No dia do meu aniversário, dia 11 de junho, eu vou sortear aqui para todo mundo que está abrindo conta no Nação BRB Fla e utilizando o cupom Raflamelo. É muito importante você utilizar o cupom Raflamelo, porque o sorteio é feito direto do banco de quem está abrindo conta utilizando o cupom Raflamelo. Já ultrapassamos a marca de 650 mil contas, estamos chegando a 1 milhão de contas abertas e você pode ajudar o Mengão e concorrer a 10 camisas oficiais do Flamengo e 10 Pix de R$100. E aí, vai ficar de fora? Tem muita gente dizendo assim, olha, aqui não tem agência do Nação BRB Fla, como é que eu faço? Eu moro no Nordeste. Gente, é um banco digital, não precisa ter agência. É tudo na palma da sua mão. Você resolve tudo no celular. É o Nação BRB Fla, o banco digital do Mengão. Por que é o banco do Mengão?
porque todo lucro é dividido igualmente. 50% vai para o BRB e 50% vai para o Flamengo. Então, você abrindo sua conta, movimentando a sua conta, utilizando todos os serviços especiais aí do Nação BRB Fla, esse banco do Mengão digital, você ajuda o Flamengo a ficar cada vez maior e concorre a esse sorteio, hein? Vai ficar de fora. 10 camisas oficiais do Flamengo e 10 Pix de R$100. Vamos com tudo, Nação Rubro-Negra. Grande abraço, a gente volta a qualquer momento com novidades do nosso Mengão. Valeu!